Série de mensagens aos domingos, refletindo sobre a experiência do povo de Israel durante a sua jornada, sua travessia, durante aquele longo período em que eles passaram por 40 anos no deserto. Nós, semelhantemente, estamos vivendo também um tempo de adversidade. Estamos também passando pelo deserto. Estamos vivendo uma quarentena. E eu quero compartilhar com você, então, começar essa série de reflexões aos domingos sobre essa experiência do povo de Israel, que eu acredito que ela, além de nos ensinar muito sobre a sua própria experiência, também podemos extrair desta experiência vivida lições para a nossa vida. E hoje eu quero meditar com você sobre a pedagogia do deserto. O que o povo de Israel aprendeu. O que o povo de Israel aprendeu durante a sua jornada neste período de 40 anos que eles atravessaram o deserto. Então, acompanhe aí na sua Bíblia a leitura que está em Êxodo capítulo de número 13. Êxodo capítulo 13, nós vamos meditar do verso 17 ao verso 22. Êxodo capítulo 13, do verso 17 ao verso 22. A palavra de Deus diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: Para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito? Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Bom, deserto é uma região geográfica com terra seca, sem vegetação e inabitável. Na Bíblia você vai encontrar muitos desertos. Você vai ter o deserto de Berseba, de Gades, Damasco, En-Gedi, Etã, Gibeon, Judá, Maom, Moabe, Parã, Tecoa, Sim, Sur, Zif e Zim. Você tem aqui o relato quando Deus liberta o povo do cativeiro na terra do Egito, e agora o Senhor vai conduzir o seu povo ao deserto. Esta palavra que a gente encontra aqui para deserto, normalmente nós temos aquela ideia de um deserto totalmente sem vida, sem nenhum tipo de vegetação, apenas areia, mas não é essa a descrição do deserto que o povo de Israel atravessou, peregrinou durante os 40 anos. Você vai encontrar, por exemplo, lá no Salmo de número 65, o Salmo de número 65, no verso de número 2, falando sobre o deserto, nos descrevendo um pouco a sua geografia.
E diz assim o Salmo 65, verso 2. Verso 12, Salmo 65, verso 12. Destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem os outeiros. Pastagens do deserto. Então, este deserto aqui, o deserto que nós temos mencionado aqui, que é a Península do Sinai, este deserto não era um local totalmente seco, sem vegetação. Lógico que não é igual às nossos bosques, às nossas florestas no nosso país, mas era um lugar que ainda havia algum tipo de vegetação onde os animais poderiam pastar, onde ainda podia se criar ovelhas, mas em sua grande parte era lugares desolados, de rocha e de areia. O deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar, então, abrasador, um lugar de secura, habitado por animais ferozes, por serpentes, escorpiões. O deserto também é descrito na Bíblia como lugar de refúgio, um lugar de chamado, de revelação de Deus, um lugar de provação, de juízo, de tentação e também de pregação de boas novas. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, ele conduziu o seu povo para o deserto de Sur, a península do Sinai. Durante mais de 40 anos, o povo caminhou pelo deserto da peregrinação, passando por diversas experiências espirituais. Você vai encontrar todos esses relatos de como o povo vivenciou esse período de peregrinação nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tomamos o deserto como uma metáfora da vida, do palco onde se desenrola o drama da vida cristã. Há momentos na nossa vida em que experimentamos uma espécie de deserto espiritual. Momentos de secura, momentos de escassez, de alegria espiritual. E o objetivo, então, de nós meditarmos hoje, de nós viajarmos pela Escritura e olharmos a peregrinação do povo de Israel no deserto, é que isto venha nos motivar espiritualmente, como povo de Deus, a vencer o deserto. A primeira coisa que nós destacamos então desse texto é que Deus conduz o seu povo ao deserto. Deus conduz o seu povo ao deserto. Olhe comigo o nosso texto básico. O texto nos diz que, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Eu quero destacar aqui com você 3 lições principais que nós podemos aprender aqui. Primeira delas é que Deus está por detrás, na sua providência, de todos os eventos da história. Quando nós lemos a sentença, tendo Faraó deixado ir o povo, nós podemos interpretar que a saída do povo de Israel do Egito foi um ato político, de que teria sido fruto da decisão de Faraó. Mas a verdade é outra. Foi Deus quem tirou o seu povo do Egito. A saída foi um ato soberano de Deus. Foi uma ação de resgate e libertação do Senhor ao povo de Israel. Lá em Deuteronômio,
no capítulo 7, verso 8, diz assim: Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 26, verso 8 também diz: E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Então, quando o texto nos fala que Faraó deixou o povo ir, é porque Faraó percebeu que há um Deus poderoso. O juízo de Deus veio sobre a sua casa, o juízo do Senhor veio sobre a terra do Egito. Lembremos que Faraó deixa o povo ir quando, na última praga, Deus visita a terra do Egito, trazendo juízo sobre todos os primogênitos, filhos dos egípcios, filho do Faraó. É ali quando Deus então ordena ao seu povo que imole, sacrifique, derrame um sangue de um cordeiro sem defeito, para que aquele sangue servisse de sinal e eles colocassem aquele sangue nos umbrais das suas portas, para que quando o Senhor, através do anjo destruidor, do anjo da morte, visitasse o Egito com o seu juízo, ele visse os sinais nas casas do povo de Israel e ele passasse por cima. O povo deveria estar pronto naquele dia, já com sandálias nos pés, cajado na mão. Deveriam comer aquele animal, aquele cordeiro assado, e eles deveriam já estar prontos para a libertação, a sua libertação do cativeiro egípcio. Então, quando Faraó deixa o povo ir, é porque Faraó reconhece que há um único Deus, o único Deus verdadeiro, e de que os seus deuses, os deuses do Egito, nada poderiam fazer contra o único e verdadeiro Deus que se revelou a Moisés e que escolheu o seu povo. Portanto, quando nós olhamos para a história bíblica, para esses eventos que estão narrados da libertação do povo de Israel no Egito, nós estamos olhando e vendo os atos salvíficos e poderosos de Deus para libertar o seu povo. O Egito é uma grande ilustração daquilo que Deus fez por nós ao nos dar o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, onde o sangue de Cristo foi derramado como expiação, como propiciação, satisfação à justiça de Deus e como perdão aos nossos pecados, para que através do sangue de Cristo nós pudéssemos também sermos libertos das trevas, libertos da culpa do pecado, libertos da condenação eterna, libertos da morte espiritual. Então, meus irmãos, o Senhor é responsável pela nossa salvação, pela nossa libertação. O apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, esta é a primeira lição do texto. Deus está por detrás de todos os eventos da história. Deus se revela a nós como um Deus libertador, como um Deus que nos resgata, que nos salva com poderosa mão. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus, ele carrega o seu povo. Deus liberta o seu povo do Egito e agora o carrega em direção à terra prometida. O texto nos diz: tendo Faraó deixado ir o povo,
Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. A ênfase aqui do texto mostra então que Deus, ele levou, ou ele carregou, como uma mãe carrega o seu filho amado em seus braços. O profeta Isaías disse, Isaías 46, verso 3 e 4, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A comparação que a Escritura faz desse Deus gracioso que nos liberta da escravidão do Egito, que nos liberta da escravidão do império das trevas, do pecado, da morte espiritual, é que este Deus se revela a nós como um Deus gracioso, um Deus que nos leva em seus próprios braços, um Deus que nos conduz graciosamente com a sua mão poderosa na travessia do deserto. Moisés, logo depois, em Deuteronômio, capítulo 32, no verso 11 e 12, ele compara essa ação condutora de Deus, cuidando do seu próprio povo, dizendo assim: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então não tenha dúvidas, não tenha dúvidas, Deus está no comando. Nós estamos nas mãos de Deus, nas mãos deste Deus gracioso. É Ele quem nos conduz no deserto. Ele quem nos conduz no deserto graciosamente. Estamos guardados por Ele, protegidos por Ele. O Senhor Jesus disse para as suas ovelhas, em João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos. Além de Deus ser o nosso Redentor, Ele mesmo nos conduz no deserto. Nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, guardados por Ele, protegidos por Ele. Graciosamente somos conduzidos por Ele na travessia do deserto. Deus carrega o seu povo. A terceira lição que nós aprendemos é que Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele mesmo escolheu. Quando o povo saiu do Egito, o caminho mais lógico a ser tomado era pela terra dos filisteus. E o texto diz que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Essa península, chamada Península do Sinai, esse deserto, ele tem cerca de 200 quilômetros. 200 quilômetros de extensão. Hoje, se nós fôssemos fazer esse mesmo percurso do Egito até a terra da Palestina, nós gastaríamos cerca de 2 horas, 3 horas de carro. Naquela época havia esse caminho, que era pela terra dos filisteus, um caminho mais fácil, um caminho mais perto. Este caminho foi o caminho feito
por José, quando desceu para o Egito e quando foi também trazer a sua família da terra de Canaã para o Egito. Era um caminho muito conhecido, mas Deus não conduziu o seu povo por esse caminho. Esse seria o caminho mais lógico a ser tomado, o caminho pela terra dos filisteus. Era o caminho mais perto, o caminho mais fácil e o caminho mais seguro para todo aquele povo. Nós estamos falando aqui que havia cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças. Nós podemos chegar, alguns chegam ao número de 3 milhões de pessoas que agora estão debaixo da liderança de Moisés, saindo do cativeiro egípcio. Mas Deus resolve conduzir essa enorme multidão de pessoas pelo deserto. Era o caminho mais longe, foi o caminho mais difícil e o caminho mais inseguro. O texto diz no verso 18: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Se você olhar o mapa, você vai ver que onde eles estavam, o Egito aqui, Canaã estava aqui, cerca de 200 quilômetros. Mas Deus faz com que eles desçam toda a península do Sinai e subam depois até chegar à terra de Canaã. Eles dão uma grande volta. E nós vamos ver que essa volta em todo o deserto leva cerca de 40 anos até chegar na terra prometida. Se aquela multidão tivesse saído do Egito, atravessado todo o deserto, toda a península do Sinai, esses 200 quilômetros, eles chegariam na terra de Canaã, alguns sugerem cerca de 15 dias, de 20 dias, eles já estariam na terra de Canaã. Mas não foi esse o caminho que Deus conduziu o seu povo. O caminho do deserto é o caminho, então, da dependência, é o caminho da provação, é o caminho da perseverança. O deserto aqui é a estrada em que nós aprendemos a renúncia. O deserto é a estrada que nós aprendemos a negar a nós mesmos. O deserto é o caminho que nós aprendemos a exercer a nossa fé no cuidado, na provisão. O deserto é o caminho que nós aprendemos a obediência ao Senhor. Então o deserto é a estrada de Deus. O deserto é o caminho que Deus preparou para o seu povo. Deus escolheu o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o povo queria tomar. O profeta Isaías disse isso lá em Isaías 55, no verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor Jesus também disse sobre isso. Ele disse que há dois caminhos. Um caminho é largo, espaçoso. São muitos que entram por esse caminho. E o final deles é morte e destruição. Mas há um caminho, um outro caminho, que é o caminho que nos conduz à vida, à salvação. E Jesus descreve esse caminho como um caminho apertado. Caminho apertado, uma porta estreita. E ele diz que são poucos que se acertam com ela. Resumindo, meus irmãos, Deus liberta o seu povo. Deus traz poderosa salvação sobre o seu povo. E agora ele vai ensinar através do caminho mais difícil, do caminho do deserto. Ele vai ensinar este povo
a renúncia, ele vai ensinar este povo o que é viver pela fé, ele vai ensinar esse povo a olhar não para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Ele vai ensinar este povo a cultivar a esperança durante a peregrinação até chegar na terra de Canaã. Isso é uma boa ilustração do que Deus quer nos ensinar sobre o que significa nós seguirmos ao Senhor Jesus, de nós sermos discípulos dele. Igualmente, ser um discípulo de Jesus e viver neste mundo significa andar num deserto também, onde nós temos que aprender a renúncia, onde nós temos que aprender a exercitar a nossa fé no Senhor Jesus, onde nós temos que aprender a obediência e onde nós cultivamos ao longo do caminho do deserto a esperança de que um dia também nós entraremos na Canaã celestial. Bom, nós aprendemos então aqui até agora que Deus está por detrás de todos os eventos da história, de que Deus carrega o seu povo e de que Deus carrega o seu povo pelo caminho que ele mesmo escolheu. Agora, por que Deus conduz o seu povo pelo deserto? O nosso texto apresenta aqui uma primeira razão porque Deus fez isso. Por que ele escolheu para Israel o caminho do deserto? O texto diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne para o Egito. Se o povo fosse pelo caminho dos filisteus, certamente eles se arrependeriam de ter saído do Egito. E a explicação é que este povo não estava preparado para a guerra. Vamos lembrar que este povo passou longos anos na escravidão do Egito. Este povo não era um povo treinado para a guerra. Portanto, se eles vissem os filisteus, as cidades fortificadas dos filisteus, eles ficariam com muito medo dos inimigos e a sua reação seria então de querer voltar para o Egito. Nós aprendemos aqui então de que Deus quer preparar este povo durante essa longa jornada de 40 anos no deserto. Deus quer que eles se desenvolvam espiritualmente. Portanto, o deserto é um período e um treinamento de Deus para nós podermos alcançar uma maturidade cristã. Se no Egito o povo experimentou a salvação de Deus, é no deserto que eles vão experimentar a santificação. Se no Egito eles viram os atos poderosos de Deus trazendo libertação, é no deserto que eles vão aprender a obedecer a Deus e andar nos seus caminhos. Assim também é na vida cristã. Nós olhamos para o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e Ele é o nosso Cordeiro enviado da parte de Deus, que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos trouxe então poderosa salvação. E quando somos salvos pelo Senhor Jesus, somos libertos dos poderes das trevas deste mundo, somos libertos do poder do pecado. E em Cristo Jesus nós recebemos a vida e vida em abundância. Agora no deserto da vida, o Senhor Jesus nos ensina a renúncia, nos ensina a obediência. E agora no deserto, então, ele vai produzir em nós crescimento espiritual, maturidade espiritual. É no deserto que ele vai santificar o seu povo. E lembremos o que diz Hebreus, que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A segunda razão aqui, meus irmãos, apresentada por Deus, é que através daquela peregrinação no deserto, Deus queria que o seu nome fosse reconhecido e glorificado pelo seu povo. No texto de Êxodo, capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acamparei junto ao mar.
Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus conduziu o seu povo para o deserto exatamente para mostrar o seu grande poder. E é quando eles são conduzidos pelo deserto que eles se deparam, de um lado, eles vão ter o mar, do outro, eles olham para trás e veem os cavaleiros de Faraó vindo contra eles. E Deus então manifesta o seu grande poder. Deus abre o mar ao meio e o povo atravessa aquela grande multidão, como eu disse, nós temos aqui cerca de 3 milhões de pessoas atravessando, entre homens, mulheres e crianças, idosos. E vendo então o ato poderoso de Deus em abrir o mar ao meio e o povo atravessar a pé enxuto, e o mar então depois se encerrar sobre os exército de Faraó. Deus quer mostrar ao seu povo, e Deus quer que o seu povo reconheça que só Ele é Deus. Deus quer ser glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E Deus diz: saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Que eu sou o Senhor. Deus quer ensinar essa lição para o seu povo, mas Deus também quer manifestar o seu juízo sobre Faraó e os seus cavaleiros. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é para a glória do seu nome. A salvação que Ele traz sobre nós em Cristo Jesus e o juízo que um dia Ele trará sobre a humanidade é para manifestar a sua glória, que só há um único Deus, vivo e verdadeiro. A terceira razão apresentada por Deus é o processo, como eu disse, da santificação. Deus quis ensinar para o seu povo essa travessia no deserto para santificar o seu povo. E ele diz lá em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao verso 4, Deus diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Veja que o deserto foi uma grande escola. O deserto foi uma escola para nós aprendermos que as coisas espirituais são mais importantes do que as coisas materiais. Nós crescemos espiritualmente quando enfrentamos um deserto. Quando enfrentamos o deserto. Quando passamos pelo deserto por privações nesta vida, por dificuldades econômicas, nós passamos a reavaliar o que é mais importante, os valores espirituais. E eu creio que Deus está nos ensinando isso neste momento que atravessamos esta quarentena, onde estamos em isolamento, distanciamento social, parando para refletir o que é mais importante. São as coisas materiais, é o dinheiro, sem dúvida que precisamos do trabalho, precisamos dos recursos materiais, não tenho dúvidas disso. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dos valores espirituais. Nos esquecemos. E eu creio que Deus está nos ensinando essa lição, ensinando isso para nós, povo de Deus, a entender que o que nos sustenta de fato no deserto não é a política econômica, não é a medicina com seus avanços, não é o dinheiro com seu conforto. O que nos sustenta é o Senhor, com a sua palavra. É Cristo Jesus, que é o verdadeiro alimento para o coração do homem, Ele que é o pão da vida. Por isso,
Deus está nos ensinando, Deus está nos santificando quando atravessamos o deserto. E a última razão que nós podemos aprender no deserto, quando Deus nos conduz no deserto, é que Deus está também purificando o seu povo, purificando o seu povo. O deserto, ele não transforma a vida de ninguém, mas ele revela a nossa fé. Ele revela onde nós estamos depositando a nossa segurança, onde está a nossa esperança. Eu não creio que o coronavírus vai ser uma obra de redenção ao coração humano, como muitas pessoas dizem, que haverá um mundo antes e depois do coronavírus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a única coisa que pode mudar o coração do homem é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é que redime e transforma o coração do homem. Para mim, olhando para o texto, olhando para a história de Israel, o deserto revela o que está no coração deste povo. E tristemente, nós vamos constatar que o que estava no coração deste povo não era confiança no Senhor, pelo contrário, foi a murmuração, foi a idolatria e foi a incredulidade. É por causa disso que este povo, que poderia ter feito uma travessia no deserto em pouco tempo, eles levaram 40 anos para entrar na terra de Canaã. Nem todos que saíram do Egito entraram na terra de Canaã. A grande geração que saiu do Egito morreram pelo juízo de Deus, prostrados no deserto. E uma nova geração a partir dessa foi a geração que entrou na terra de Canaã. Este povo que viu os atos poderosos de Deus, este povo não se arrependeu dos seus pecados. Este povo não creu de todo o coração nas obras que Deus havia feito por eles. Por isso, o deserto não foi capaz de tirar o Egito do coração do povo de Israel. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Isso faz a gente parar para pensar que não adianta apenas você abraçar o evangelho de maneira nominal. Há muita gente que se diz cristão. Mas a grande pergunta é, será que nós somos realmente um povo convertido ao Senhor Jesus? Experimentamos realmente o arrependimento e a fé no Senhor Jesus? Quando passamos pelo deserto, os ídolos do coração são revelados. E nós vamos ver que os ídolos deste coração do povo de Israel não eram um coração transformado, porque eles continuavam ainda cultivando os ídolos do Egito em seu coração. Portanto, o deserto não redime o coração do homem. O deserto revela os ídolos que há no coração do homem. O deserto revela quem nós amamos mais. Se nós amamos o Senhor, a Cristo Jesus que nos salvou, ou se nós amamos as coisas deste mundo. Bom, eu quero terminar olhando a terceira lição que nós aprendemos no Egito. E a lição que nós aprendemos no Egito é que Deus caminha com o seu povo na travessia do deserto. Deus não abandona o seu povo. O texto vai nos dizer, no capítulo 13, verso 21 a 26, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor estava aqui com seu povo enquanto eles caminhavam pelo deserto. E o que significa a presença de Deus? A presença de Deus significa direção.
Ele está presente com seu povo a fim de orientá-los. A nuvem simbolizava a presença orientadora de Deus. Lá em Êxodo 40, verso 36 e 37, diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantava. Moisés sabia da importância, então, da direção de Deus, a tal ponto que ele vai declarar em Êxodo 33:15: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O que precisamos para atravessar o deserto? Precisamos da direção de Deus. E Deus nos dá a sua direção. Ele conduz o seu povo no deserto. E como que ele conduz hoje? Ele nos conduz através da sua palavra. Ele nos conduz através da habitação do Espírito Santo. É assim que Deus nos conduz hoje pelo deserto da vida. E Ele quer de nós obediência, obediência à sua direção, obediência à sua vontade que nos foi revelada em sua palavra, obediência ao discernimento que o Espírito Santo de Deus dá ao nosso coração. Deus dá direção ao seu povo, porque ele caminha conosco no deserto. Deus também nos dá segurança e proteção enquanto caminhamos no deserto. Ele sempre protegeu o seu povo, os seus servos. A nuvem durante o dia trazia sombra ao calor do deserto, e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias do deserto. Deus, meus irmãos, Ele está conosco. O Senhor Jesus prometeu isso, de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco para nos proteger. Ele que nos livra do mal. Ele quem nos protege. Ele guarda o seu povo durante a peregrinação do deserto. A presença de Deus também significa encorajamento para o cumprimento da nossa missão. Deus promete estar conosco sempre no deserto. Ele mesmo disse em Deuteronômio 31, 23, Deus disse a Josué, ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Deus lembra Josué da promessa que ele havia feito, e que Deus iria conduzir o seu povo pelo deserto até eles entrarem na terra de Canaã. Deus, então, meus irmãos, ele nos encoraja quando atravessamos no deserto. O Senhor Jesus derramou sobre nós o seu Espírito Santo, e esse Espírito é o consolador, é o encorajador que nos faz lembrar as palavras, as promessas que ele tem para a nossa vida enquanto caminhamos no deserto rumo a Canaã celestial. A presença de Deus significa conforto na tribulação. O profeta Isaías, no capítulo 41, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor nos consola quando passamos pelo deserto, nos conforta quando passamos pelo deserto. É a presença dele, como disse o Senhor para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o apóstolo Paulo diz: então, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Nós somos confortados pela presença graciosa do Senhor conosco, de saber que nós não estamos sozinhos quando atravessamos o deserto, que Ele está ao nosso lado, que Ele nos sustentará com a sua poderosa mão,
que ele nos conforta. E finalmente, a presença de Deus significa poder, capacitação espiritual. Porque sem o poder de Deus, nada nós podemos fazer. O Senhor Jesus disse em Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus manifestou o seu poder ao povo durante a peregrinação do deserto, manifestou o seu poder enviando água, enviando a eles o maná que caía do céu. Deus fez brotar água da rocha, Deus enviou codornizes, mas nos últimos tempos, como disse Jesus, Deus enviou sobre nós o seu Espírito Santo, o seu poder, o Espírito Santo que é o poder de Deus, que nos encoraja, que nos consola, que nos capacita para nós cumprirmos a missão que Deus nos deu, de neste deserto que nós atravessamos, nós testemunharmos de Cristo Jesus. E este período, meus irmãos, que estamos vivendo de quarentena, é uma grande oportunidade para nós testemunharmos de Jesus. Você olha ao mundo, para o mundo, vê as pessoas desesperadas, angustiadas, com medo, em pânico, em depressão. Os empresários estão desesperados. Nós temos a boa notícia para compartilhar. Nós temos o Evangelho para testemunhar as pessoas. É a oportunidade do povo de Deus testemunhar de Cristo Jesus. E nós temos o poder do Espírito que nos encoraja, que nos reveste de poder para testemunharmos de Jesus enquanto caminhamos no deserto. Enquanto caminhamos no deserto. Eu quero terminar então dizendo 3 coisas. A primeira, Deus nos conduz no deserto. Deus nos conduz no deserto. Deus não escolheu o caminho dos filisteus para levar o povo que foi liberto da escravidão do Egito para a terra de Canaã. E o apóstolo Paulo, dentro deste contexto, em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13, ele nos diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Este tempo de quarentena, de deserto, que nós peregrinamos neste mundo, ele está debaixo do controle soberano do Senhor. E ele nos conduz no deserto. O deserto faz parte dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. E conforme Paulo diz, ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Juntamente com a tentação, ele nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus está com você no deserto, o Senhor Jesus está com você e ele tem um propósito na nossa vida. Lições que nós podemos aprender enquanto peregrinamos no deserto. Ele quer nos ensinar a depender dele, nos ensinar a confiar em sua palavra, nos ensinar a confiar não na nossa força, nem na política, nem na sabedoria humana, no avanço da tecnologia, nem na medicina. Não confiar nos ídolos deste mundo, mas a confiar somente em Cristo Jesus. A depender somente dele, a confiar somente na direção dele para a nossa vida. E por último, Deus está conosco, o Senhor Jesus está conosco na peregrinação do deserto. Nele nós encontramos forças, ele nos dá capacitação, ele conforta o coração do seu povo. A graça de Jesus nos basta, ela é melhor do que a vida. Que você possa encontrar em Jesus, então, a direção para a sua vida, encontrar em Jesus o consolo para o seu coração, encontrar em Jesus o poder para nós vivermos esse tempo que nós atravessamos o deserto.